Vamos para uma pergunta aqui, é quando que a gente vai escalonar? Quer dizer, quando que a gente chama o scheduler? Quando que o sistema operacional vai chamar essa rotina encarregada de fazer o escalonamento? Então aqui algumas ideias aqui, né? Quando um processo faz um fork. Por que a gente tem que escalonar quando ele faz o fork? Porque está entrando um novo processo, né? Um novo processo foi criado, aí dependendo da prioridade aí de como ele foi criado, de como que estão os outros processos, talvez esse processo filho que acabou de ser criado, ele ganha CPU. Talvez sim, talvez não, né? Um outro caso é quando um processo termina. Um processo está rodando, ele faz um exit, ou algum outro processo mata aquele, né? Processo, bom, o que importa é o processo ele sai fora, ele termina, ele sai fora do sistema. Então, aí quando isso acontece, a gente vai também escalonar um novo processo. Imagina, um processo está rodando, está rodando, aqui está o quantum dele, ele poderia ficar até aqui. Caiu fora. Qual que a gente coloca no lugar? Chama o scheduler e descobre. Quando um processo, um outro caso, a gente já falou esse caso, vamos para esse caso. Quando um processo faz uma system call bloqueante, por exemplo, read, write, quando ele vai fazer isso, quer dizer, uma operação com entrada e saída, e ele vai para o estado de bloqueado, ele está abandonando a CPU. É o caso parecido, aqui semelhante a esse, né? Ele está abandonando a CPU e a gente tem que escolher um outro para entrar no lugar lá dele, tá? E aqui um último caso aqui, quando um processo ele faz uma quando acontece uma interrupção de I/O, por exemplo, o disco avisa que chegar nos dados. Aí quando o disco avisa que chegar nos dados, o que acontece? É bem provável aí que o processo, né, o processo que recebeu os dados, ele vai para o estado de pronto. Então aqui o processo que recebeu os dados, né? Por exemplo, se ele está fazendo read, ele vai para o estado de pronto, ready. Vamos pôr ready aqui para manter sempre o... Aí quando ele vai para o estado de pronto, ele vai entrar lá na fila de processos querendo entrar na CPU. Então a gente precisa de chamar o escalonador por causa disso também, tá? Então esse caso aqui seria semelhante a esse caso e esse caso aqui semelhante a esse caso, certo, pessoal? A gente tem dois tipos de sistemas operacionais. Um sistema operacional a gente chama de preemptivo e outro de não preemptivo. Pessoal, esse termo preemptivo e não preemptivo, sistema operacional preemptivo e sistema operacional não preemptivo, é um termo bastante importante, clássico, e eu não quero aí que vocês estejam se confundindo aí, quer dizer, eu não quero que vocês saiam do curso de sistemas operacionais sem saber esse termo, preemptivo e não preemptivo. O sistema operacional preemptivo é aquele que, de tempos em tempos, ele obrigatoriamente tira o processo da CPU e coloca um outro. Então ele dá um quanto aqui, o que a gente está chamando, ele dá um quanto aqui para cada processo. Ele dá um tempo lá para cada processo. Tempos em tempos um processo tem que cair fora. E o não preemptivo, ele não tem essa história de quanto. Então, não tem essa história de quanto. Ele entra na máquina e fica lá na máquina lá o tempo que ele quiser. Então, computadores de segunda geração que trabalhavam como batch, né? Trabalhavam em batch. Eles não chaveavam os processos. Eles eram aqui não preemptivos, tá? Hoje em dia, todos os sistemas operacionais que você conhece, Windows, Linux, sei lá, tá? Qualquer coisa que você conheça é preemptivo, tá legal, pessoal?